Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Glória a Deus. Vamos abrir a Bíblia no livro de Neemias, capítulo 6. Eu convido aqueles que ainda se encontram assentados a se colocarem em pé em reverência à leitura da palavra. Neemias, capítulo 6, versículo 3 e versículo 4. Na medida que os irmãos forem encontrando, por gentileza, se coloquem em pé. Meus queridos, eu estive pedindo a Deus uma palavra para esse dia. É início de um novo ano, é início de um novo tempo, e eu creio que também será início de uma nova história sobre as nossas vidas. E confesso que me senti movido pelo Espírito de Deus para recorrer a essa passagem bíblica e poder compartilhar convosco uma palavra que venha do alto. Neemias capítulo 6, versículo 3 e 4. Assim está escrito: enviei-lhes mensageiros a dizer: eu estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. 4 vezes me enviaram o mesmo pedido, eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta: estou fazendo uma grande obra, de modo que não posso parar. Vamos todos repetir juntos: estou fazendo uma grande obra, de modo que não posso parar. Agora olha para o teu irmão e diz isso a ele: estou fazendo uma grande obra, de modo que não posso parar. Glória a Deus. Vamos louvar a esse Deus tão lindo, tão maravilhoso. Coloque sua Bíblia no assento e vamos aplaudi-lo. Aplauda ao Senhor mais forte. Ele é digno do nosso louvor, Ele é digno da nossa adoração. Ele é digno. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja seu santo nome. Aplauda, aplauda, aplauda ao Senhor. Grande, grande, grande és tu, ó Deus. Muito digno de louvor, muito digno de adoração. Adore a Ele com cânticos espirituais, exalte e engrandeça o seu santo nome. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Podeis se assentar. Eu estou fazendo uma grande obra, de modo que não posso parar. Meus irmãos, essa palavra ressoa aos meus ouvidos muito mais do que um grito de guerra, mas ecoa como um brado de júbilo, como um cântico de vitória. Uma declaração tão forte, tão impactante de um homem que sabia o que estava fazendo e principalmente para quem estava fazendo. E a minha oração é que esse seja também o nosso brado, é que essa também seja a nossa declaração e a nossa expressão diante dos obstáculos e desafios que nos aguarda e que certamente sobrevirão. Diante de toda investida do inferno, com o intuito de nos parar, de nos deter, de nos paralisar, que venhamos extrair essa força do mais íntimo do nosso ser e declarar fortemente, bravamente: estou fazendo uma grande obra, de maneira que não posso parar. Ninguém pode me deter, nada poderá me impedir,
porque eu sei o que eu estou fazendo e também sei para quem estou fazendo. Quantos aqui têm essa certeza? Então, mais uma vez, aplauda ao Senhor. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. São tantas lutas, são tantas provas, são tantas dificuldades para nos fazer desistir, retroceder, recuar. E com Neemias não foi diferente. O que eu acho extraordinário na vida desse personagem, que segundo alguns estudiosos, e eu concordo com eles, depois de Jesus é o maior líder da Bíblia, é o líder mais fantástico e mais extraordinário, nos traz lições administrativas excepcionais. É uma pena que não temos tempo suficiente para abordar todas as virtudes que há nesse homem. E por mais que eu falasse, jamais vai esgotar, exaurir tantas características e qualidades que existiam em Neemias. Mas para você ter uma ideia, uma simples ideia, Neemias conseguiu reconstruir as muralhas assoladas, derribadas, que se encontravam em ruínas. Ele conseguiu reconstruir juntamente com o povo de Deus, com apoio, com a cooperação dos homens que se moveram por essa obra. Ele conseguiu reconstruir em 52 dias aquilo que havia sido destruído e permanecia destruído há mais de 120 anos. Durante 120 anos ninguém se levantou para fazer a diferença. Durante 120 anos todos estavam acomodados, de uma certa forma confortável diante daquilo, acomodado ao ponto de que ninguém mais se importava. Mas Neemias se levanta, se posiciona diante de Deus e com 52 dias ele muda toda essa história. Agora, fato é que não foi fácil. Quem disse que é fácil, meu irmão? Nada é fácil. E isso me faz lembrar da palavra de um missionário que dizia: a obra de Deus começa difícil, torna-se impossível, mas no fim sempre termina realizada. Ele dizia isso: olha, a obra de Deus tem 3 etapas, meu irmão. A primeira começa difícil, a segunda torna-se impossível, mas a terceira fica em paz, porque ela sempre termina realizada, porque aquele que começou a boa obra entre nós é fiel para completá-la. Ele não vai deixar a obra que começou em tua vida, em tua casa, em tua família, incompleta. Ele vai concluir, ele vai completar. Aguarda! Ah, pastor, está demorando. Se está demorando é porque ele está caprichando, meu irmão. Deus sabe o que faz. Quanto a isso, não se preocupe. Agora, a verdade é que Neemias teve muitos motivos para desistir. Ei, presta bem atenção. Ele sofreu resistência, perseguição, oposição, calúnias, ameaça, ironias, zombarias. Ele teve muitos, mas muitos motivos para desistir, mas uma só causa para prosseguir firme e forte, sendo fiel em todo o tempo. E que causa é essa? A glória de Deus. Por causa da glória de Deus, vale sim a pena ir até o fim. Eu estou diante de pessoas que imagino que têm seus embates, têm seus combates, têm suas lutas diárias, cotidianas, na família, na empresa, no setor profissional, enfim, jovens que na escola, na faculdade, têm seus problemas, têm suas dificuldades. A verdade é que temos muitos motivos para desistir. E talvez esteja diante de pessoas que têm muitos motivos para desistir do seu ministério, muitos motivos para desistir do seu chamado, muitos motivos para desistir do seu dom, do seu talento, muitos motivos para desistir da sua igreja, muitos motivos para desistir da sua família, do seu casamento, talvez do seu emprego, do seu trabalho, da sua empresa. Muitos motivos talvez você tenha
para desistir. Mas, querido, saiba de uma coisa: há uma causa pela qual nos impulsiona a permanecermos e nos motiva a prosseguirmos. E essa causa é a glória de Deus em tua vida, a glória de Deus em tua história. Por isso, não desista. Estamos fazendo uma grande obra e não podemos parar. É essa voz que o Satanás tem que ouvir. É essa palavra que o diabo tem que ouvir. Estamos comprometidos com uma grande obra. Não podemos, não queremos, não iremos parar. E para a glória de Deus, Neemias, juntamente com o seu povo, conseguiu reconstruir as muralhas em 52 dias. Muralhas essas que tinham sido destruídas e permanecia desolada há 120 anos. Mas olha bem para mim, não foi somente as muralhas que Neemias conseguiu reconstruir. Ele conseguiu reconstruir a dignidade de um povo, a honra de uma nação. Ele conseguiu reconstruir o respeito de uma pátria, a hombridade dos homens, a dignidade das mulheres. Ele conseguiu reconstruir, restaurar a autoridade que ao longo do tempo aquele povo tinha perdido. E eu quero profetizar sobre tua vida, meu irmão, que você não vai somente reconstruir muralhas que um dia alguém destruiu. Você vai reconstruir a sua história respeito. Você vai conseguir reconstruir através da sua história a autoridade que vem da parte de Deus para a sua vida. Eu posso ouvir um amém? Eu posso ouvir um glória a Deus? Eu posso ouvir um aleluia? Oh, glória! O tema dessa mensagem é: a grande obra não pode parar. Não. Não pode parar. Olha para o teu irmão mais uma vez e diz a ele: a grande obra não pode parar. A grande obra não pode parar. Deus tem uma grande obra na sua vida. Deus tem uma grande obra em nossas vidas. E a grande obra não pode parar. Não pode parar, meus irmãos, porque essa obra que Deus tem em nossas vidas, de alguma forma, e hoje no momento talvez nós desconhecemos, mas de alguma maneira há de glorificar ao Senhor. E quando eu olho para a história de Neemias, eu vejo o quanto Deus foi glorificado. E poderia aqui pontuar de duas formas para sistematizar e assim facilitar a compreensão do povo de Deus. A primeira forma, a glória de Deus por meio do enfoque do servo de Deus, que foi Neemias. O nome de Deus é glorificado através de Neemias, do servo de Deus. De que forma? Meus irmãos, a Bíblia nos mostra que Neemias tanto se compadeceu como se comprometeu com a obra. Agora para e pensa um pouco comigo. 120 anos, tinha reis, tinha sacerdotes, tinha profetas, tinha levitas, e a pergunta é: ninguém se importava? Ninguém se importava? Porque Neemias não está em Jerusalém, Neemias não está em Israel, Neemias está na Pérsia. E lá na Pérsia ele é copeiro de Artaxerxes, o rei, o grande soberano daquela época. Era um cargo de confiança, era um cargo de prestígio, porque tudo antes que o rei tinha que ingerir, consumir, era o copeiro que primeiro experimentava para ver se estava de alguma forma envenenado. Então era um cargo elevado, de extrema confiança e importância. Ele não estava em Jerusalém, não estava em Israel, mas ele ouviu notícias sobre Jerusalém. E a Bíblia diz que na medida que ele ouviu notícias sobre Israel, seu coração se enterneceu. Ele chorou, ele lamentou, ele jejuou e ele orou. Eu quero perguntar a você quais são as suas reações diante de determinadas notícias.
O que chegou ao ouvido de Neemias é: olha, Jerusalém ainda se encontra em ruínas, desolada, assolada, as portas foram queimadas. Qual é a sua reação diante de determinadas notícias que chegam ao seu ouvido? Será que você se tornou tão insensível ao ponto de não se importar mais com nada? Neemias se sentiu de uma certa forma responsável, apesar de estar a quilômetros de distância. E o interessante, meus irmãos, que ele não somente se compadeceu da obra, ele não somente chorou, jejuou, buscou a Deus, não somente se entristeceu, como ele se comprometeu. E isso aqui eu acho formidável, porque se Deus te mostrou um problema, Deus de alguma forma está te levantando para ser solução desse problema. Isso nós encontramos em toda a Bíblia. Deus não somente mostra o problema, Ele levanta aquela pessoa para ser solução do problema. Portanto, encontrar problemas em qualquer lugar é muito simples, é muito fácil. Difícil é você se comprometer para ser solução daquele problema. E a Bíblia diz que Neemias, com muita sabedoria, pediu autorização a Artaxerxes para ir a Jerusalém. E mais do que autorização, ele foi tão ousado que ele pediu uma carta para apresentar aos governadores, mas também pediu recursos para poder erguer novamente aquela muralha. Ele se comprometeu. E ao se comprometer, ele coloca o seu cargo em risco, sua posição em risco. Mas para ele nada disso importa. Olha para mim o paradoxo, vê bem. Ele deixou de ser copeiro para se tornar pedreiro. Deixou as bandejas pela pá. Deixou as iguarias, os manjares, os banquetes pela massa, pelo tijolo. Ele deixou o conforto do palácio para viver nos conflitos de uma cidade destruída. Por que ele fez isso? Por causa da motivação que movia seu coração. A glória de Deus. A glória de Deus. A glória de Deus. A glória de Deus. Aleluia. Ele se posicionou como um voluntário. Interessante, meus irmãos, olha bem para mim. Ele não tinha cargo, ele não tinha título. E quem disse que nós precisamos de cargo e de título para fazer a vontade de Deus? Ele poderia alegar e viver no subterfúgio do álibi, do pretexto, dizendo: eu não sou levita, eu não sou sacerdote, eu não sou profeta, eu não sou rei, eu não sou escriba, eu não tenho nada a ver com isso. Como muitos fazem. Eu não sou pastor, eu não sou diácono, eu não sou pregador, eu não sou cantor, então eu não estou nem aí para nada. Ele não tinha título, ele não tinha cargo, mas se sentiu movido e tornou-se um voluntário. E colocou sua própria vida em risco, porque não foi fácil para Neemias. A Bíblia diz que ele sofreu calúnias. Quando ele chega para restaurar as muralhas, o povo começa a caluniar. Havia oposição. E havia uns que não queriam que as muralhas fossem reconstruídas. E se levanta, se opõe. Sabe o que é que eles dizem? Neemias quer ser rei em Israel. E Neemias não ambicionava nada disso. Completamente abnegado. Despretensioso. Você já foi mal interpretado na sua vida? Você tenta fazer algo e as pessoas começam a dizer: já quer ser pastor. Olha, já quer ser o dono da igreja. Você vê algo, tenta ajudar, tenta fazer algo bem, e aí as pessoas começam de alguma certa forma a satirizar. Calúnia seria até relevante, mas ele sofreu agressões físicas, um mutim, uma rebelião, que foram ao encontro de Neemias e o povo de Deus que estava ao lado de Neemias, e o agrediram pessoalmente. Mas ele não desistiu. E depois houve traição. Pessoas que estavam ao lado dele simplesmente o traíram e foram para o outro lado, o lado da oposição. E depois houve ameaças de morte. É tão interessante essa história que existia dois personagens chamados Tobias e Sambalate, que subornaram profetas,
que em nome do diabo, não em nome de Deus, falaram mentira a Neemias. E criaram uma emboscada para Neemias. E disseram, manda vir Neemias. E foi uma vez, e Neemias disse o quê? Estou fazendo grande obra. Não posso parar. E se você atentou bem para o texto, 4 vezes, insistentemente. Qual é a resposta de Neemias? A mesma. Um homem de Deus é um homem de convicção. Ele não abre mão do seu chamado. Ele sabe o que está fazendo e sabe para quem está fazendo. A minha oração é que essa declaração permaneça contigo, não somente até o fim do ano, mas ao fim da sua vida, ou ao fim da nossa história nessa terra. Estou fazendo uma grande obra, não posso parar. Os maiores acidentes aéreos, terrestres, marítimos que existem, sabe qual é, irmão? Sabe como ocorre? Por distrações. E sabe uma coisa que o diabo é especialista em te distrair. O camarada está, só um exemplo, está a 100 km por hora. De repente o celular toca e ele vai atender. Ou então inventa de enviar mensagem. E aí a tragédia é grande. A desgraça é total. Por causa de um momento de distração. Ei, cuidado. Porque o inimigo é especialista em distrações e distrações. Não perca o seu foco. É por isso que o nome de Deus é glorificado através do enfoque do líder. Porque eu vejo aqui Neemias um indivíduo completamente focado. Mantenha-se focado. A pergunta que eu te faço é: qual é o teu alvo? O apóstolo Paulo disse, uma coisa eu faço, esqueço-me das coisas que para trás se fica e prossigo firmemente para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Jesus é o meu alvo, Jesus é o nosso alvo, Ele é o alvo da igreja. Aleluia! Glória a Deus! Cuidado, irmão, com esse momento de distração. Porque no momento de distração, Jesus olha para Pedro e diz, Pedro, sai do barco, você quer andar sobre as águas? Foi Pedro que pediu. Mestre, se é o Senhor, então deixa eu ir. Tá certo, se você quer vir, saia do barco. Quer andar sobre as águas, saia da zona de conforto. E Pedro começou a andar nas águas. Só que por causa de um momento de distração, ele deixou de olhar para Jesus e começou a olhar para o vento. Começou a olhar para a onda, começou a olhar para o vendaval e a tempestade. E a Bíblia diz que ele começou a se submergir. Se Jesus não tivesse estendido sua mão de graça e misericórdia, Pedro estaria nas profundezas do mar da Galileia. Mas Deus é tão bom que mesmo assim estendeu as mãos para Pedro e o levantou novamente e disse, não temas. E como se dissesse para mim e para você, como uma lição que simplesmente ultrapassa o tempo, ultrapassa os limites geográficos de onde aconteceu. Olha para mim, olha para mim, olha para mim. Para de olhar para as dificuldades, para de olhar para os problemas, para de olhar para os lados, olha tão somente para mim. É para Ele que devemos olhar, irmãos. Por isso Neemias permanece focado. O enfoque desse camarada é extraordinário. Nada, não houve calúnia, não houve agressão, não houve traição, não houve ameaça, não houve suborno que conseguiu distraí-lo. Ele estava totalmente atento ao que Deus tinha para a sua vida. Então, o nome de Deus é glorificado nessa história através do enfoque do líder. Mas o nome de Deus também é glorificado nessa história que eu não poderia deixar de mencionar através do empenho do povo de Deus. Porque ninguém consegue nada sozinho. Isso é verdade. Ninguém consegue chegar a algum lugar sozinho. Na administração nós chamamos isso de network. É a capacidade de criar redes de relacionamento que a gente sempre vai precisar um do outro. Aí eu pergunto a você o que seria de José se de repente o copeiro não lembrasse que ele tinha um dom de revelar os sonhos.
O que seria de Naamã se aquela escrava judia não informasse que em Israel existe profeta de Deus? Você vai ver que em ocasiões, determinadas ocasiões, Deus está usando pessoas para abençoar pessoas. O que seria daquela multidão faminta e sedenta se não fosse aquele garotinho com 5 pães e 2 peixinhos? Então crie rede de relacionamento, destrua algumas muralhas para construir ponte e ter acesso, sendo acessível. O que eu acho surpreendente é o empenho do povo de Deus, que abraçou a causa acreditando na obra. Mediante das zombarias, acreditaram na obra. Mediante ao esgotamento, a Bíblia diz que eles ficaram esgotados, irmãos. Esgotados, porque houve um momento na história de Neemias que era a pá numa mão e a espada na outra. Quem conhece a história sabe disso. Era reconstruindo a muralha e lutando. Pá, pá. Imagine que situação é essa. Imagine. E a nossa vida é assim. É com a espada lutando no dia a dia e com a pá fazendo a obra de Deus. E assim estava o povo completamente envolvido, completamente comprometido. Houve um desânimo geral. As pessoas começaram a pensar: nós não vamos conseguir. São 120 anos já assim. Nunca ninguém fez nada diferente. Nós estamos perdendo tempo, nós estamos gastando o nosso esforço em vão, a nossa energia em vão. Houve um desânimo. Também houve medo das ameaças, houve medo das agressões. Houve medo. Mas esse pessoal continua acreditando na obra, empenhado na obra, comprometidos com a obra. Outra característica que nós abordamos desse povo de Deus foi que, mais do que acreditar na obra, eles cooperaram com a obra. A Bíblia nos diz algo fascinante. Todos se envolveram com a obra. Homens, mulheres, crianças, anciãos, levitas, sacerdotes, ourives, perfumantes, todos comerciantes, mercadores, se envolveram com a obra. Ou seja, as muralhas estavam sendo reconstruídas pelo apoio, pela força, pela contribuição, pela cooperação de todos. Ninguém se isentou. No que diz respeito à classe social, no que diz respeito ao gênero, ninguém se ausentou. Era homem e mulher lá, a não ser, exceto essa turma da oposição que sempre há, né? Você já percebeu que sempre há a turma da oposição? Sempre há. Com Neemias foi Tobias e Sambalate. Moisés enfrentou oposição com seus próprios irmãos, Miriam e Arão. José, coitado, sofreu oposição dentro da sua casa. E tantos outros, como o próprio Davi. E por que não falar que Jesus sofreu oposição dos seus irmãos, filho da sua mãe, que o chamaram de louco e o queria prendê-lo? Sempre há oposição. E o pior, as oposições aqui não estavam do lado de fora. Não eram os babilônicos, não eram os persas, não eram os gregos, não eram os egípcios. Eram os próprios israelitas, que não tinham visão de Deus, que não tinham chamado de Deus, que não fazia nada por Deus e queria impedir aqueles que estavam fazendo. Mas o povo não se entregou. O povo abraçou uma causa e cooperou com a obra, todos se envolveram. E há um episódio interessante que o livro de Neemias diz, que eles estavam tão empenhados que passaram dias sem tomar banho. Já pensou, irmãos? Passaram dias sem tomar banho. Todo mundo com a mão na massa, com a mão na pá e outra na espada. Essa história, ela glorifica o nome de Deus. Porque eu apresentei um homem e um povo que tiveram todos os motivos plausíveis para desistir. Perseguição, oposição, zombaria, escárnios, ameaças,
calúnias, agressões, subornos, medo, esgotamento, desânimo, tudo, eles sofreram, padeceram, tinha os motivos e as razões humanas para desistirem, mas a história nos ensina que uma causa falou mais alto. A glória de Deus. Eu quero iniciar este ano dizendo justamente isso. Talvez você tenha seus motivos para desistir. Seus motivos para dizer: eu estou exausto. O esgotamento me consumiu. Eu estou desanimado, abatido, eu estou com medo. Talvez você não suporte mais as críticas, as zombarias, as calúnias, por causa do seu chamado, por causa do ministério que Deus te confiou. Essa palavra é para líderes de ministérios, é para integrantes de ministério, é para toda a igreja. E talvez você pense em desistir. Talvez você se encontre tão desanimado que talvez seja mais fácil e confortável recuar, voltar aos palácios. Mas se há uma chamada de Deus em tua vida, meu irmão, eu posso te garantir que você não consegue fazer isso. É como a história que eu já contei algumas vezes aqui do missionário norte-americano que veio para Amazonas, passou muita dificuldade, contraiu várias... E no momento terminal da sua vida chegou um nativo e disse: por que você não desiste desse Deus e morre? A mesma coisa que a mulher de Jó falou, ele falou para esse missionário. E esse missionário olha fixamente nos seus olhos e diz: meu querido, saiba de uma coisa, ainda que eu quisesse, eu não poderia. E se eu pudesse, eu não queria. É mais forte do que os nossos desejos. É mais forte do que a nossa vontade. Quem tem chamado de Deus sabe do que eu estou falando. A obra é grande porque o nosso Deus é grande. Por isso, informo a todos que nós estamos fazendo uma grande obra, de modo que não podemos parar. Não podemos parar. Não podemos parar. E essa história foi contada por causa do nativo, que ao ouvir isso do missionário, como último suspiro de vida, faleceu. Ele se tornou missionário, deu continuidade àquela missão e escreveu um livro. Quando ele falava sobre, o tema desse livro é a vocação missionária. E ele falava justamente sobre essas últimas palavras, essa última frase: se eu quisesse, eu não poderia. E se eu pudesse, eu não queria. É verdade. No palácio de Artaxerxes, rei da Pérsia, pode ser mais confortável. É verdade. Servir as bandejas para os ímpios pode ser mais confortável. É verdade. A sua posição e o seu cargo no mundo pode ser mais confortável. Mas, meu querido, nada será maior do que a honra de servir ao Senhor dos Exércitos. Aleluia. Aplauda ao Senhor. Não há honra maior. Eu posso dizer particularmente que não trocaria isso por nada. E que minhas palavras são iguais à do apóstolo Pedro. Para onde eu irei, Senhor? Para onde eu irei? Para onde eu irei? Se somente em Ti eu encontro as palavras de vida eterna. Só Tu
tens as palavras de vida eterna. Quando o apóstolo Paulo questiona para onde eu irei, não é falta de opção, não é falta de alternativa. A grande questão aqui é que não há um lugar, não há um caminho que possa se igualar ao lugar que Deus tem para ti, ao caminho que Ele preparou para nós. O mundo pode ter muitos caminhos, mas eu preciso de um só caminho que me conduz à verdade, de uma só verdade que me gera vida: Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo. Você entende? Não é falta de opção, não é falta de alternativa, não. Tem muitas opções e muita alternativa. No caso de Pedro, para onde irei se só tu tens as palavras de vida eterna? Ele estava já estarrecido, saturado de ouvir as palavras da filosofia grega, as palavras religiosas da religião judaica, as palavras do direito romano. Já estava cansado de ilusões, de asneiras e asneiras e asneiras. E ele diz: para onde eu irei se só tu tens as palavras de vida eterna? Não temos para onde ir, porque nenhum caminho que nos ofereça, que nos apresente, pode se igualar, se equivaler àquilo que Ele tem preparado para nós. Amém, irmão? A história encerra com um avivamento do povo de Deus, bíblico e extra-bíblico. Neemias, juntamente com o povo, consegue reconstruir em 52 dias aquilo que não tinha sido feito em 120 anos. E quando ele reconstrói as muralhas, ele chama o sacerdote e escriba Esdras. E Esdras começa a ler a lei de Deus perante o povo de Deus. E essa leitura começa desde alva até o zênite. Desde o nascer da aurora até o meio-dia. E a Bíblia diz que reverentemente o pessoal ficou todos em pé. Eu pedi aqui para o pessoal ficar em pé enquanto eu lia a palavra. Teve uns que ficaram sentados. Eu acho que não entenderam. Pedi também que durante o louvor algumas pessoas estivessem em pé em reverência à palavra. Alguns ficaram sentados. Mas a Bíblia nos diz que o avivamento foi tão grande que eles passaram 6 horas em pé. De 6 da manhã às 12 do dia. Em pé. E a Bíblia começa a falar que esse povo lamentavam-se dos seus pecados e confessavam as suas falhas e rogavam perdão de Deus. E esse dia tornou-se um dia consagrado, porque eles fizeram aliança com Deus. E aqui ocorreu um dos maiores avivamentos da história. Eu quero dizer, meu irmão, que Deus pode transformar a sua vida. Deus não se limita ao tempo. Aquilo que não conseguiram em décadas, em século, Deus poderá te fazer com que você consiga em apenas dias, 52 dias. Deus não está limitado às estruturas do tempo. Deus é capaz de derramar uma unção tão grande sobre a tua vida para surpreender todas as expectativas impostas ao teu respeito. Essa história termina como um dos maiores avivamentos, e eu profetizo um avivamento sobre o teu lar, sobre a tua casa, sobre o teu ministério, sobre a tua igreja, sobre a tua cidade, sobre o teu trabalho, sobre a tua escola, sobre a tua faculdade. Se essa
história começou com derrota, vai terminar com vitória. Se começou com fracasso, vai terminar com sucesso. Se começou com maldição, vai terminar com bênção. Quais são as muralhas que temos que reconstruir? E responda: quais são as muralhas que temos que reconstruir? Agora a pergunta é para você, meu irmão. Quais são as muralhas que Deus hoje está te levantando para reconstruir? Olha para a tua vida agora e veja as muralhas que Deus está te levantando para reconstruir. Há muralhas no teu casamento que precisa reconstruir para que não haja brecha, para que não haja abertura, para que o inimigo venha entrar com discussões, com contenda, com desavença, com disse e não disse. Então, em nome do Senhor, começa a reconstruir as muralhas do teu casamento. Há muralhas que foram derribadas na tua família, na tua casa, onde tudo é desentendimento e discussão entre pais e filhos e pais. Não há paz, não há harmonia. Você prefere passar mais tempo fora de casa do que dentro de casa. É dizer que a sua casa se tornou um campo de batalha, onde tudo é agressões, 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 agressões. O Senhor te chama hoje para reconstruir as muralhas da tua casa, sem deixar brechas para que o inimigo venha entrar. Quais são as muralhas que precisam ser reconstruídas no teu ministério? O desânimo, o medo, o esgotamento dominou todo mundo. Não desista, meu irmão. É essa oportunidade que você tem de mudar a história, não simplesmente passar pela história, mas ser capaz de mudar mediante a ousadia que vem dos céus sobre a tua vida. Reconstruir as muralhas, para que o inimigo não encontre vez, não encontre brecha, não encontre lugar, para que o inimigo não possa invadir o nosso espaço, dado pelo sangue derramado na cruz do Calvário. Quais são as muralhas que você deve construir em sua igreja? Muralhas de comunhão, muralhas de caráter, para não permitir que o inimigo venha cirandando e com suas garras arruinando muitas vidas. Então, meu irmão, eu te convido em nome de Jesus para reconstruir essas muralhas, seja no teu trabalho, seja na tua faculdade, seja onde for. Quais foram as muralhas? Quais são as muralhas que estão destruídas? Eu só quero te dizer uma coisa: aquilo que não conseguiram em 120 anos, você pode, mediante a unção de Deus, reconstruir em 52 dias. E ser responsável por provocar um dos maiores avivamentos. Um dia eu procurei um senhor chamado Ivanildo Lopes, um ancião que foi o patrono da nossa turma no Seminário Teológico Pentecostal do Nordeste, na cidade do Recife, onde estudei de 2001 a 2005 no regime internato, trancado de manhã, de tarde, de noite, sem poder sair, sem assistir televisão, sem ao menos poder consultar uma revista ou ler um jornal. Confinado. Tinha momento que eu não aguentava, me trancava dentro do guarda-roupa e dava um grito desesperado. Meu irmão, é coisa de louco. Regime internato era justamente assim. E um dia eu apresentei minhas decepções sobre o que eu entendia de algumas coisas que não deviam existir em nosso meio. Eu já contei isso. Eu comecei a escrever uma lauda, foi frente e verso, 2 laudas, sobre problemas, defeitos que eu encontrei na igreja. Apresentei aquele homem olhou para aquele papel, frente e verso, e disse para mim: tudo isso é verdade. E era tudo que eu não queria ouvir da parte dele. Mas o homem foi tão sincero que disse para mim: tudo isso é verdade. Se levantou da cadeira, tocou no meu ombro e disse: mas os santos não fogem do mundo. Os santos enfrentam o mundo. Seja você a mudança que espera nos outros.
Eu nunca esqueci isso, irmão. Eu nunca esqueci isso. Com lágrimas, eu me levantei daquela mesa no refeitório do seminário. Me levantei completamente convencido a não somente passar pela história, mas de alguma forma tentar mudar a história. A não viver de expectativas, mas de atitudes. A ser a resposta das minhas orações. Assim como Neemias, um dia chorou, se entristeceu, lamentou, sofreu, jejuou, mas se levantou para fazer a diferença. Para ser a mudança que ele esperava nos outros. Eu quero profetizar sobre você que Deus pode transformar uma história de miséria em uma história de maravilhas. Deus pode transformar uma história de vergonha em uma história de honra, uma história de opróbrio em uma história de glória, uma história de dor em uma história de gozo, uma história de tristeza em uma história de alegria, uma história de lamentação em uma história de celebração. Deus pode, Deus pode, Deus pode. E é por isso que eu digo e não me canso de dizer: estou fazendo uma grande obra. Não posso parar. Avisei já uma vez, mas se for necessário, eu aviso 2, 3, 4, assim como Neemias. Quantas vezes for indagado, questionado, intercalado, interrogado, minha resposta é essa: não me importo com as calúnias, não me importo com as injúrias, não me importo com as difamações, não me importo com a oposição, não me importo com a perseguição, não me importo com a ameaça, não me importo com zombaria, não me importo com ironia, não me importo com os meus próprios medos, com o meu próprio esgotamento, não me importo com minha ansiedade, não me importo com os meus desânimos, não, porque eu bem sei que estou fazendo uma grande obra, de modo que não posso parar, não posso parar, não posso parar. Se coloque em pé e aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor. Aplauda ao Senhor. Aplauda. Aleluia. Glória a Deus. Olha para o teu irmão mais uma vez e diz isso a ele: estou fazendo uma grande obra. Não posso parar. Não desista do seu ministério. Não desista do seu chamado. Não desista da sua igreja. Não desista do seu casamento. Não desista da sua família. Não desista do seu trabalho. Não desista dos seus amigos. Não desista dos seus familiares. E se alguém quiser saber o porquê, apesar de você ter tudo para desistir, você não desiste. Apesar de ter todos os motivos, álibis, pretextos, subterfúgios, argumentos humanos para desistir, você não desiste. É porque você tem uma causa que fala mais alto. É pela glória de Deus, é para a glória de Deus. A Ele a glória, a Ele a honra, a Ele o louvor, a Ele o domínio e o poder pelos séculos dos séculos dos séculos. E a igreja declara: amém, Jesus. Ergue o teu punho ao alto, punho cerrado assim.
com força, com firmeza. É o início de um novo ano. É o primeiro domingo desse ano. Muitos desafios, muitos obstáculos tem pela frente. E a minha oração é que você permaneça convencido e decidido. Focado, mantenha-se focado. Não olhe para as lutas, não olhe para os problemas, não olhe para as dificuldades. Olhe para a obra que Ele lhe confiou. Porque assim como a obra é grande, o teu Deus também é grande, e maior que tudo, e maior que todos, maior que os céus, maior que a terra, maior que as muralhas, maior que os gigantes, maior do que todas as fortalezas. Com punho cerrado ao alto, com firmeza, com confiança, com convicção. Aleluia. Com os punhos cerrados, diz assim comigo: pelo Senhor marchamos sim, o seu exército poderoso é, e sua glória será vista em toda a terra. Aleluia! Com brado de júbilo, com cântico de louvor, erga sua voz e adore o Senhor. Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.